quero tratar de um assunto muito importante com você, que pode te ajudar num monte de coisa. Eu chamei isso aqui de funil maniqueísta. Até pensei em colocar um outro nome, parece um cálice, e eu já vou explicar para você. Tem a ver com comportamento humano, que está baseado naquele meu livro Maniqueísmo Social. Se você ainda não viu, tem bastante coisa no canal para você dar uma olhada e ir preenchendo as lacunas. É complicado o assunto, o tema é bastante simples por um lado e complexo por outro. Comportamento humano vai pontuando como se fosse um jogo de um quebra-cabeça que vai montando e você não consegue numa única peça resumir tudo. Você tem que ir juntando até que dê uma paisagem. Costumo brincar que o ser humano é como se fosse uma pintura impressionista em que você tem que dar um passo ou dois para trás para poder enxergar bem o que é a paisagem, o que é o ser humano, pessoa, indivíduo. Aí aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, a gente fala muito lá no livro Maniqueísmo Social sobre os pares de opostos, né? Então a gente vai poder falar aí de alegria, tristeza, são os pares de opostos. Isso tem tudo a ver com o comportamento humano. O comportamento humano tem uma tendência a definir as coisas como certo e errado, ou certo ou errado. E por aí vai, né? Tem coisas ligadas ao bem e o mal. Basicamente, quando eu digo essência modificadora, tem 2 vídeos bem legais lá no meu canal para você dar uma olhada. Vai dar um pouquinho de trabalho porque ele está mais técnico. Talvez eu faça depois um vídeo mais solto para você entender melhor. Eu falo de essência modificadora, onde eu defendo a tese de que todo comportamento humano, tirando os verbos, porque normalmente você come ou não come, dorme ou não dorme. Então esquece os verbos, pensando basicamente em substantivos e advérbios. Você vai ter uma essência modificadora que o ser humano impõe sobre sua própria existência. E aí tudo acaba culminando nos pares de opostos. Então não significa que você não possa misturar, por exemplo, bondade com alegria, bondade com tristeza. Não é isso. São elementos diferentes. Estou falando de pares de opostos. Você está alegre ou você está vendo que o mundo está certo, que o mundo está errado, ou que normalmente aqui até coloquei uma possibilidade de um gráfico como se fosse em cores, em que você pode estabelecer que existem inúmeras combinações de cores aqui entre o branco e o preto. Quanto mais alto o nível social, principalmente cultural, né? Às vezes a pessoa tem um nível cultural bom, mas não tem uma capacidade de processar a informação de maneira muito clara. Quanto mais alto o seu nível cultural, menor é a chance de você definir tudo nesses pares de opostos. Então você vai ponderando, como se a gente pudesse afirmar no comportamento humano, que você pode estar alegre por uma coisa no mesmo dia em que você está triste por outra. Então isso vai dando combinações de cores. Então, basicamente o pensamento maniqueísta seria definir o mundo em preto ou branco. É isso. Quando você tem um nível de entendimento melhor das coisas, você sabe que pode combinar questões e aí você vai tendo uma paleta de cores diferentes que podem te dar inúmeras combinações que você pode considerar. Então, por que funil? Aqui dentro seriam palavras, comportamentos, como aqui em cima desse grupo de cores, você estivesse aqui flutuando. Só que o que acontece? O funil, ele faz uma referência que em algum momento na tua vida aqui, pode ser um pouco todo dia, um assunto diferente a cada dia, você vai ter que definir determinada situação na sua vida, é alegria ou é tristeza? É certo ou é errado? E eu não estou nem dizendo que é absoluto isso, eu estou dizendo que você tem que tomar uma decisão. Ficar em cima do muro não é uma opção legal. Normalmente quando você, principalmente com questões ligadas a comportamento social, o não decidir, você pode estar dando mais margem para o mal do que para o bem. O bem é uma coisa que você tem que praticar todos os dias, é igual aos princípios e valores, honestidade. Todos os dias você tem que praticar. Você não vai chegar para uma pessoa e falar assim, eu sou uma pessoa boa porque há 20 anos atrás eu fiz tal coisa. Não, já foi, passou. Infelizmente o mal tem um peso diferente. Se você fez um mal para uma pessoa há 20 anos atrás, é possível que essa pessoa não esqueça nunca e esse mal se perpetue, pelo menos num determinado grupo de pessoas ou na cabeça daquele que sofreu a ação, ou até mesmo você com alguma espécie de arrependimento ou não, depende. Aqui nós estamos falando de questões
de decisão. Você precisa decidir se você vai trocar de emprego, se você vai fazer alguma outra coisa da sua vida, se você vai casar. E aí não tem como ficar ponderando. Em algum momento esse monte de palavras que formam essa paleta de cores, elas desaparecem e você aí tem que ir numa definição que eu chamo na definição de funil maniqueísta. No momento de decisão não tem jeito. Eu não conheço ninguém que não consiga ou que não tenha a possibilidade de decidir, e que se não decidir muitas vezes se arrepende. Na minha opinião, na maioria das vezes se arrepende. Eu queria que você fosse lá no meu canal depois e visse o vídeo sobre o que eu chamo de cabeça do problema, que vai te ajudar a tomar decisões. Aqui na cabeça do problema, se você elencar que a vida é a coisa mais importante, você parece uma pessoa, mas não é, tá? É só um exemplo. Você pode ir preenchendo todas as coisas que colaboram para que a vida seja mantida, seja preservada, pessoal. Até acabei saindo do vídeo, desculpa. Questões de que a vida pode ser preservada, você vai anotando aqui, por exemplo, de um lado e do outro, tudo que pode ser contra a preservação da vida. É fácil de resolver problema quando você tem esse esclarecimento. Isso aqui pode ser outra coisa. No vídeo, se eu não me engano, eu falo de viagem e falo de uma casa, por exemplo. Você quer comprar uma casa ou que você quer viajar? O que é mais importante para você? Você vai lá e escreve casa. Tudo que for facilitar você a comprar a casa, por exemplo, você pode anotar de um lado, e tudo que pode te atrapalhar você anota do outro. Pode ser que em algum momento você esqueça que você escreveu casa lá em cima e aqui você já começa outra coisa. Ou começa a viagem, aí você começa a perceber que as coisas estão se conflitando. Você precisa decidir. Se a viagem é importante, tanto quanto a casa, você vai colocar viagem, casa na cabeça do problema. E isso vai te ajudar a decidir o que você vai fazer em favor de um ou de outro e como você vai chegar nos pontos que você precisa chegar. Assunto simples por um lado, mas na prática, no dia a dia, tem uma questão de tensão dialética em que as pessoas escrevem no papel princípios e valores e não conseguem cumprir, fica um vácuo. Esse vácuo, em tese, na minha opinião, acontece diante da nossa percepção de nós mesmos, dificuldade de entender o que nós estamos fazendo e como agimos perante a vida, mas também uma dificuldade de entender que tudo acaba nesse funil maniqueísta em que em algum momento da sua vida, não é todo dia, toda hora, mas pode ser que aconteça 3, 4 vezes no mesmo dia, e depois fique semanas sem acontecer. Você tem que decidir se você vai viajar, se você não vai viajar, se você vai comprar casa, se você não vai comprar casa, se a vida é a coisa mais importante para você, se é o seu emprego, se é a sua família. Claro que se depois que você elencou, você não precisa ficar relativizando, quer dizer, na verdade nem deve, relativizar vai ser a porta do inferno para você, é onde você vai perder a capacidade cognitiva e você vai ficar fritando em cima do problema. Retomando 2021 aí, muito obrigado pela sua presença, não deixe de curtir lá o canal, se inscreva, clique no sininho, muito obrigado e um bom começo de ano para todos e um ano de 2021 excelente para todos nós merecemos.